O livro proibido de Enoque. Bem-vindos às Sombras das Escrituras. Hoje mergulharemos em um dos textos mais intrigantes e controversos da tradição judaico-cristã. O livro de Enoque. Considerado apócrifo pela maioria das tradições cristãs, o livro de Enoque é muitas vezes referido como o livro proibido. Mas o que o torna tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão perigoso? Vamos explorar suas profundezas, traçando paralelos com as escrituras canônicas para entender por que este texto antigo continua a cativar e dividir estudiosos e fiéis até hoje. O que é o livro de Enoque? O livro de Enoque é uma coleção de escritos atribuídos a Enoque, o bisavô de Noé, uma figura enigmática mencionada brevemente na Bíblia. Em Gênesis 5:24, lemos que Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Essa descrição misteriosa alimentou séculos de especulação e eventualmente deu origem a uma série de escritos que detalham as visões e revelações de Enoque. Porém, o que distingue o livro de Enoque de outros textos antigos é a sua narrativa ousada e detalhada sobre anjos caídos, juízo divino e o fim dos tempos. A origem e a estrutura do livro de Enoque. O livro de Enoque, também conhecido como o Enoque, é composto por várias seções distintas que foram escritas ao longo de vários séculos. As 5 seções principais são o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Cada uma dessas partes oferece uma perspectiva única sobre a interação entre o divino e o humano, os mistérios celestiais e o destino final da humanidade. Embora o texto seja considerado apócrifo, ele exerceu uma influência considerável em certos círculos judeus e cristãos primitivos. Os vigilantes e os anjos caídos. Um dos temas centrais do livro de Enoque é a história dos vigilantes, um grupo de anjos que desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Essa narrativa encontra eco em Gênesis 6:1-4, onde os filhos de Deus tomam esposas humanas e geram uma raça de gigantes. O livro de Enoque expande essa história, descrevendo como esses anjos caídos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos e conduziram a humanidade à corrupção. A queda dos vigilantes é um poderoso comentário sobre a natureza do pecado e a rebelião contra Deus. O julgamento dos anjos caídos. O livro de Enoque também detalha o julgamento dos anjos caídos, algo que é mencionado de forma breve em Pedro 2:4 e Judas 1:6, onde se diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão. Enoque é retratado como um intermediário entre os anjos caídos e Deus, intercedendo em seu favor, mas recebendo uma mensagem clara de condenação divina. Esse julgamento antecipado é um prenúncio do juízo final, onde toda a criação será julgada por suas ações. As revelações celestiais de Enoque. Uma parte significativa do livro de Enoque é dedicada às visões e revelações que ele recebeu dos céus. Enoque é levado em uma jornada celestial, onde testemunha a criação do universo, organização dos céus e o futuro apocalíptico da terra. Essas visões lembram as experiências de outros profetas bíblicos, como Isaías, que viu o Senhor em sua glória, Isaías 6, e João, que escreveu o Apocalipse. No entanto, o livro de Enoque oferece detalhes ainda mais vívidos e elaborados, que desafiam nossa compreensão do cosmos e da divindade. O papel de Enoque como profeta. Embora Enoque não seja tradicionalmente considerado um profeta no cânon bíblico, o livro de Enoque o retrata como um mensageiro escolhido por Deus para revelar mistérios escondidos. Essa visão de Enoque como profeta é sugerida em Judas 1:14-15, onde é citado um trecho do livro de Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Isso indica que, pelo menos para alguns cristãos primitivos, Enoque tinha uma função profética importante, anunciando a vinda do julgamento divino. O livro astronômico e o calendário divino. Outra seção fascinante do livro de Enoque é o livro astronômico, que descreve em detalhes os ciclos dos corpos celestes e o calendário divino. Esse conhecimento astronômico é apresentado como sendo revelado diretamente a Enoque pelos anjos, e destaca a ordem e a precisão do universo criado por Deus. Embora pareça incomum, essa ênfase na astronomia tem paralelos com passagens bíblicas, como Gênesis 1:14, onde Deus criou os luminares para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O livro dos sonhos e as visões apocalípticas.
O Livro dos Sonhos, outra seção de Enoque, narra uma série de visões simbólicas que retratam a história e o destino da humanidade. Essas visões são ricas em simbolismo apocalíptico, semelhante ao que encontramos no livro de Daniel e no Apocalipse de João. Enoque vê o futuro da Terra, incluindo o dilúvio, a chegada do Messias e o julgamento final. Essas revelações reforçam a ideia de que o tempo e a história estão sob o controle soberano de Deus, e que o mal, embora temporariamente triunfante, será eventualmente derrotado. A Epístola de Enoque e as Exortações Morais. A última parte do livro de Enoque, conhecida como a Epístola de Enoque, é uma série de exortações morais dirigidas aos justos e aos pecadores. Aqui Enoque adverte contra a injustiça e a corrupção, chamando os fiéis a permanecerem firmes na sua fé. Esse chamado à retidão moral é ecoado em várias passagens bíblicas, como em Ezequiel 18:30, onde Deus exorta Israel a arrepender-se e desviar-se de todas as suas transgressões. A mensagem de Enoque é clara. A justiça e a santidade são essenciais para aqueles que desejam escapar do julgamento vindouro. Por que o livro de Enoque é considerado apócrifo? Apesar de sua influência evidente, o livro de Enoque não foi incluído no cânon da maioria das tradições judaicas e cristãs. Existem várias razões para isso, incluindo a natureza visionária e muitas vezes esotérica de seus escritos, que diferem significativamente do estilo e conteúdo dos livros canônicos. Além disso, foco nos anjos caídos e na cosmologia celestial pode ter sido visto como especulativo demais, afastando-se da mensagem central das Escrituras sobre a salvação e a relação entre Deus e a humanidade. A influência do livro de Enoque no cristianismo primitivo. Embora não seja canônico, o livro de Enoque teve uma influência considerável no pensamento cristão primitivo. Sua descrição detalhada dos anjos caídos e do juízo final ressoou com muitas crenças emergentes sobre o mal, o pecado e a redenção. Além disso, as referências ao livro de Enoque em textos do Novo Testamento, como Judas, sugerem que ele era bem conhecido e possivelmente respeitado em certos círculos cristãos. A influência de Enoque também é evidente em alguns dos textos apócrifos do Novo Testamento, que exploram temas semelhantes de revelação celestial e julgamento. As implicações teológicas do livro de Enoque. O livro de Enoque levanta questões teológicas complexas sobre a natureza do mal, soberania de Deus e o destino final da criação. Sua narrativa sobre os anjos caídos oferece uma explicação para a origem do mal, complementa, mas também complica a visão tradicional apresentada no Gênesis. Além disso, as visões apocalípticas de Enoque oferecem uma perspectiva cósmica sobre o plano de Deus para a redenção e o julgamento, que amplia a nossa compreensão dos eventos descritos no Apocalipse. O livro de Enoque e a tradição judaica. No judaísmo, o livro de Enoque foi amplamente lido e respeitado, especialmente entre os essênios, uma seita judaica que viveu no período do Segundo Templo. Eles consideravam o livro como uma escritura sagrada, e várias cópias dele foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto. No entanto, com o tempo, à medida que o cânon hebraico foi sendo formalizado, o livro de Enoque foi gradualmente excluído do corpo sagrado, provavelmente devido ao seu conteúdo apocalíptico e à sua natureza não tradicional. O livro de Enoque e o Novo Testamento. A influência do livro de Enoque no Novo Testamento é evidente em várias passagens. Como mencionado anteriormente, Judas cita diretamente Enoque, e as ideias sobre anjos caídos e julgamento podem ter influenciado as cartas de Pedro e o Apocalipse de João. Embora o Novo Testamento não considere Enoque canônico, ele demonstra que as ideias contidas nesse texto estavam em circulação e eram consideradas relevantes para a comunidade cristã primitiva. A redescoberta do livro de Enoque. O livro de Enoque foi considerado perdido por muitos séculos, até que uma cópia completa foi redescoberta na Etiópia no século XVIII. Essa redescoberta gerou um renovado interesse no texto. Tanto entre estudiosos quanto entre leigos, ficaram intrigados com suas revelações e sua relação com as escrituras canônicas. A Igreja Ortodoxa Etíope, única entre as tradições cristãs, ainda mantém o livro de Enoque em seu cânon, e ressalta sua importância para certas comunidades cristãs. O legado do livro de Enoque. Hoje, o livro de Enoque continua a ser objeto de fascínio e debate. Para alguns, ele oferece uma visão mais completa do plano de Deus e dos mistérios celestiais.
enquanto para outros, ele é um texto perigoso que pode desviar os fiéis da verdade revelada nas escrituras canônicas. Independentemente da posição que se tome, o livro de Enoque é um testemunho poderoso do desejo humano de entender o divino e o nosso lugar no universo. Conclusão: o livro proibido e sua relevância. Hoje, o livro de Enoque, com suas narrativas ousadas e visões arrebatadoras, nos desafia a reconsiderar nossa compreensão do divino, do mal e do destino final da humanidade. Embora não faça parte da Bíblia que conhecemos, ele ainda oferece insights valiosos sobre a natureza do pecado, a justiça divina e a esperança de redenção. Como em todos os textos sagrados, cabe a nós ler com discernimento e humildade, buscando sempre a verdade que nos aproxima de Deus. A influência do livro de Enoque na cultura popular. Embora o livro de Enoque tenha sido considerado apócrifo e fora do cânon por muitos séculos, ele deixou uma marca indelével na cultura popular moderna. Nos últimos anos, o texto ganhou notoriedade entre escritores, cineastas e até teóricos da conspiração, que o utilizam como fonte de inspiração para histórias que exploram temas de anjos caídos, o apocalipse e os mistérios do universo. Filmes, livros e séries de TV frequentemente fazem referência ao livro de Enoque, perpetuando sua influência e alimentando a curiosidade sobre o conteúdo deste livro proibido. A imagem dos anjos caídos, em particular, tornou-se um tema recorrente na literatura e no cinema, muitas vezes retratando esses seres como figuras trágicas e rebeldes que lutam contra seu destino. Essa representação, inspirada diretamente nas narrativas do livro de Enoque, ressoa com o público contemporâneo, que se interessa por histórias que exploram o bem, o mal e as zonas cinzentas entre eles. Fascínio contemporâneo pelo oculto. Em uma era de crescente interesse pelo oculto e pelo sobrenatural, o livro de Enoque oferece um olhar único sobre o desconhecido. Para muitos, o texto é visto como uma chave para entender segredos antigos que foram ocultados ou esquecidos ao longo do tempo. Esse fascínio pelo oculto é alimentado pela natureza misteriosa do livro de Enoque, que promete revelações sobre o funcionamento do cosmos e os desígnios de Deus, que não são encontrados em outros textos sagrados. Esse interesse contemporâneo é evidenciado pelo surgimento de grupos e comunidades dedicados ao estudo do livro de Enoque e de outros textos apócrifos. Para esses entusiastas, o livro de Enoque não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma fonte de sabedoria espiritual e esotérica, continua a ter relevância nos dias de hoje. Questão da autenticidade e da autoridade. Um dos principais debates em torno do livro de Enoque gira em torno de sua autenticidade e autoridade. Alguns críticos questionam a autoria do texto, sugerindo que ele pode ter sido escrito por múltiplos autores ao longo de um longo período de tempo. Além disso, a natureza visionária e apocalíptica do livro de Enoque levanta questões sobre sua confiabilidade como um documento histórico ou espiritual. Por outro lado, aqueles que defendem o valor do livro de Enoque argumentam que, independentemente de sua origem, o texto oferece insights profundos sobre a espiritualidade e a condição humana. Eles veem o livro de Enoque como uma fonte complementar de sabedoria que pode enriquecer a compreensão das escrituras canônicas e oferecer novas perspectivas sobre temas espirituais complexos. O legado duradouro do livro de Enoque. O legado do livro de Enoque é multifacetado e continua a evoluir à medida que novas gerações descobrem e reinterpretam o texto. Para alguns, o livro de Enoque é uma janela para o pensamento religioso e espiritual da antiguidade, proporcionando uma visão mais ampla do que as tradições judaico-cristãs podem oferecer. Para outros, ele é uma advertência sobre os perigos de se afastar da ortodoxia e tradição estabelecida. Independentemente de como o livro de Enoque é visto, é inegável que ele continua a exercer uma influência poderosa sobre aqueles que o leem. Seja como um documento histórico, uma peça de literatura apocalíptica ou um texto esotérico, o livro de Enoque permanece uma obra que desafia e inspira, deixando uma marca indelével na história do pensamento religioso. Reflexão final: o significado do livro de Enoque. Ao concluir esta jornada pelo livro de Enoque, somos levados a refletir sobre o significado e a relevância desse texto antigo em nossa era moderna. O livro de Enoque nos desafia a pensar além dos limites do que é tradicionalmente aceito, questionar nossas percepções do divino e a considerar a possibilidade de que o universo é mais vasto e misterioso do que podemos compreender.
Em última análise, o livro de Enoque nos lembra que a busca pela verdade espiritual é uma jornada contínua, cheia de descobertas e desafios. Para aqueles que se atrevem a explorar suas páginas, o livro de Enoque oferece uma visão intrigante e provocativa de um mundo onde o sagrado e o profano, o divino e o humano estão entrelaçados de maneiras que desafiam nossa compreensão. Convite à reflexão. Que esta exploração do livro de Enoque inspire cada um de nós a continuar buscando o conhecimento e a verdade com mente aberta e coração sincero. O estudo de textos como este nos convida a ir além das superfícies e a mergulhar nas profundezas do mistério, onde podemos encontrar novas luzes que iluminam nosso caminho espiritual. Agradecemos por nos acompanhar nesta profunda jornada pelo livro proibido de Enoque. Se você deseja continuar explorando os mistérios das Escrituras e descobrir mais sobre os textos antigos e suas implicações em nossa vida moderna, inscreva-se no canal Sombras das Escrituras. Compartilhe este vídeo, curta e deixe seus comentários abaixo. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdo que enriqueça sua caminhada espiritual. Até a próxima exploração. A jornada por este livro proibido nos lembra que a fé é um caminho cheio de mistérios, desafios e revelações. E possamos sempre buscar a luz em meio às sombras, confiando na sabedoria divina para nos guiar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Sombras das Escrituras para mais explorações profundas como esta. Até a próxima!